E aí, pessoal, eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy e hoje eu quero falar sobre um tipo de filamento, o PP. O PP é a abreviação de polipropileno. Por que eu vou falar sobre esse filamento? Eu tive que utilizar ele pela primeira vez por causa de uma característica dele especial. Ele é um ótimo isolante elétrico e eu precisava de fazer alguns suportes que ia numa ferramenta que necessitava de ter isolação elétrica. Essa ferramenta ia receber uma descarga de 10.000 volts, 10K, e o filamento PP suporta isso. Só que o filamento PP, além de ser um ótimo isolante elétrico, ele possui outras características, que algumas delas aqui. É um dos únicos filamentos que eu sei que suporta solvente e ácido. Então, você pode fazer um vasilhame ou qualquer tipo de recipiente, colocar ácido, solvente e bases que ele suporta, não derrete, não tem deformação, ele é impermeável, então se você fizer um recipiente, colocar esses tipos de líquido ou um líquido comum, ele não vai vazar, ele tem ótimas características dimensionais, não tem contração, a temperatura de impressão dele é baixa, 230, 235 graus, então qualquer impressora consegue imprimir ele, não exige uma extrusora especial, nem um hot end especial. Qualquer máquina de impressão 3D estando em dia com a manutenção vai conseguir imprimir ele. Você consegue utilizar também em impressora aberta, porém ele tem algumas particularidades. Por exemplo, a questão da sequência de aquecimento. Ele é um filamento um pouco diferente. Ele, o que acontece? A única camada que a mesa fica aquecida é na primeira. Nas demais camadas ela trabalha frio. Mas voltando a falar sobre a questão do polipropileno, ele também tem o fator temperatura. Ele suporta aproximadamente 90 graus. É uma temperatura acima do que o PLA suporta, o ABS suporta e o PETG suporta. E se você quer fazer peças um pouco mais leve, se o seu problema e o seu requisito é diminuição de peso no equipamento, o PP ele tem baixa densidade. Existem filamentos mais leves do que eles, mas o mais leve que eu já trabalhei aqui é o PP. Ele possui uma densidade de 0,92. Para você ter ideia, o PLA tem uma densidade aproximada de 1,24, 1,26 e o PET, ou EPET, ou PETG, é um dos filamentos mais pesados que eu já trabalhei aqui. Ele tem uma densidade de 1,4. Eu até fiz esses cubos de calibração, PLA, PETG e PP. Daqui a pouco eu vou mostrar na balança como que cubos iguais, mas com filamentos diferentes, cada um com a sua densidade, tem pesos diferentes. Mas aí, o PP que eu estou utilizando é esse aqui. Esse aqui vem lá da Argentina, da Dynalabs. Mas você encontra com o revendedor aqui no Brasil com estoque à pronta entrega. Mas como eu não recebo nenhum tipo de patrocínio, eu sei que além da Dynalabs também tem alguns fabricantes brasileiros. Quais que eu conheço? Eu sei que a BASF tem, a Braskem também tem PP e a 3DX tem também PP. Só aí já são 3 opções para você estar comprando o material. Todas as 3 empresas que eu mencionei possuem as características de impressão muito próximas. Então, se eu comprar o filamento de uma e criar uma configuração no fatiador, se depois eu utilizar um material de outro fabricante, a configuração vai ser a mesma. Agora eu vou mostrar para vocês na balança que bacana é a questão do material ser mais leve que os demais. Aí, pessoal, como eu sei que esse conteúdo em algum momento vai ser útil para você, eu já te peço para curtir e se inscrever no canal. Vamos dar sequência? Balança comum de precisão. Todos os 3 filamentos eu utilizei quantidade de parede, quantidade de topo, quantidade de base, quantidade de preenchimento igual em todos os 3. E todos os 3 estão maciços, com 100% de preenchimento, 100% de material. Vamos começar pesando o PET. 9,8 gramas.
Agora o PLA, 7,3 gramas. E o PP, 6 gramas. 6 gramas em relação a 9,8 gramas, quer dizer que o PP é quase 40% mais leve do que o filamento PET PETG. Então, se você quer peso, diferença de peso e economia no equipamento, fazer ele ficar mais leve, você já sabe que o PP é uma boa escolha, pois ele também tem boas características mecânicas e resistência a impacto. Agora, eu vou mostrar a torre de calibração que eu fiz de retração para te auxiliar a configurar a retração lá no fatiador. Essa é a torre de calibração de retração que eu fiz para o PP. Pode observar que ela tem algumas degraus, vamos dizer assim, ó. Tá vendo as divisórias? Uma divisória aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Cada divisória dessa tem um valor de retração diferente em milímetros. Esse primeiro degrau está com 2, aqui está com 3, aqui está com 4 milímetros, aqui está com 6, aqui está com 8 e aqui está com 10. Uma retração de 2 milímetros, que é essa região aqui, pode verificar o tanto de string que deu. No próximo degrau, que é 3, que é essa região aqui, ficou com um pouco string, mas porém agarrou muita filamento na lateral da peça. Sua peça ia ter um monte de coisa agarrado nas bordas. No terceiro degrau, que são 4 milímetros de retração, diminuiu bastante. Já dá para ver que o string ficou bem fininho. A partir do próximo degrau, que é 6, 8 e 10 milímetros, já não apresentou nenhuma retração. Só que a retração, o ideal é você colocar o menor valor possível. Se você exagerar na retração, o tanto de filamento que é puxado para dentro do hot end vai fazer o seu hot end entupir muito mais rápido. Então, para evitar entupimento, sempre que você criar uma torre de calibração de retração, você verifica e coloca e configura o menor valor possível para evitar entupimento. O menor valor possível para esse filamento PP é 2, 3, 4, 6. Aqui na região do 6 já não tem nenhum problema, não tem nada agarrado na lateral e não tem string. Então, para o filamento PP ficar perfeito, sem teia, sem peça, sem filamentos agarrados nas arestas e nos cantos da sua peça, a retração é 6 milímetros. E a velocidade que eu utilizei de retração é 40 milímetros por segundo. Vou mostrar agora a tabelinha que eu fiz para criar essa torre na tela do computador. Essa imagem aí é referente à tabela que eu utilizei como referência para fazer a torre de calibração de retração. Cada degrau aqui ele chama de segmento e começa pelo segmento A, B, C, D, E, F. Aí, essa primeira coluna aqui são os valores para cada degrau, cada segmento. O primeiro aqui está com uma distância de 2 milímetros, depois 3, 4, 6, 8 e 10. Essa é a distância em cada degrau, que toda vez que acontece retração é o tanto que o filamento volta para dentro do bico e depois retorna. Essa outra coluna aqui é a velocidade que acontece o movimento de retornar. E mais para frente, pulando essa coluna, onde tem depois aqui 40 novamente, é a velocidade para o filamento retornar para a ponta do bico. Então, esse primeiro aqui é o que é a velocidade para puxar o filamento e esse outro aqui é a velocidade para empurrar. Não tem necessidade de colocar velocidades diferentes. Se você colocou 35 nessa coluna, você pode colocar 35 nessa. Nunca precisei de colocar uma velocidade diferente. Eu estou falando assim, esse aqui é 40, aqui também pode ser 40. Esse aqui você colocou 20, aqui também coloca 20. Cada material tem uma velocidade ideal diferente. Este zero aqui é o seguinte,
é se quando o filamento retorna para a ponta do bico, você quer adicionar um pouco de material. Se toda vez que tem uma retração, você percebe na sua peça que fica uma marquinha parecendo que está faltando material, aí o comprimento para compensar esse material que está faltando, você colocaria aqui, tipo 0,1, 0,5, 1 milímetro. É a distância que você quer que injeta a mais de filamento toda vez que ele volta de uma retração. É muito raro ter que colocar um adicional aqui. Em quase todos os casos e filamentos, aqui vai permanecer 0. E aqui onde está escrito Z-Hope, que é a última coluna, ele pode ser reconhecido como Z-Hope ou salto Z. Isso aqui é a altura que você quer. Quando o bico está imprimindo, por exemplo, de um lado, ele vai voar para o outro lado, vai fazer a viagem. O que ele faz? O bico sobe, viaja, depois desce. Não são todas as peças que o bico precisa de subir, fazer a viagem e descer. Em muitos casos, ele simplesmente sai da peça e faz a viagem na mesma altura. Caso seja necessário dar esse salto, aí é nesse campo aqui que coloca os valores. Isso aqui foi meus parâmetros para utilizar aquela torre de retração que eu mostrei para vocês. Agora, lá na tela do fatiador, aqui eu estou utilizando como referência o Ultimaker Cura, mas não importa, pode ser o Idea Maker, Simplify, Prusa Slice, em todos dá para configurar da mesma forma. O primeiro cuidado que você tem que ter, cadastrar o filamento PP. Aqui já está cadastrado, eu fiz um vídeo de como cadastrar o filamento PP. Nesse vídeo eu cadastrei ele, porém você pode cadastrar qualquer outro filamento diferente que você não tenha ainda utilizado. Aqui em materiais, vocês podem ver que o material PP já existe. Ele aqui, ó, da Dynalabs. Você coloca o fabricante, se for a Dynalabs, ou cadastra o outro que você está utilizando. Sei lá, a BASF, a Braskem, a 3DX, não importa. Aí você cadastra aqui. Aqui no caso, no revendedor que eu realizo a compra, o preço sai para mim, o custo do quilo a R$ 210, 1.000 gramas, né? O quilo está aqui cadastrado, porque cadastrado dessa forma correta, quando eu fatio a peça, olha só, aparece aqui no canto direito o valor que fica a peça. No caso, o cubo de calibração utilizando o PP ficou R$ 1,55. Mas o mais importante do cadastro é isso aqui, é a densidade, 0,92. Esse valor aqui que vai garantir que lá na hora de imprimir não vai ter subextrusão, que é sair menos material do que deveria, nem sobreextrusão, que é sair mais filamento que deveria. Caso você, sem querer, em vez de utilizar o filamento cadastrado, você coloca, por exemplo, um genérico aqui, PLA. O que vai acontecer? Ele vai sair muito mais material do que deveria, porque a densidade do PLA é diferente. Aí você vai ser obrigado a vir aqui na aba Material e alterar todos os fluxos. Aqui o fluxo está em 100%. Se você estiver utilizando PLA, mas na prática é o polipropileno, aqui em fluxo, o fluxo vai ficar em algo entre 75% a 85%. Você vai ter que ficar fazendo tentativa e erro porque você não cadastrou o material. Agora, se você cadastrou o material, deixa eu chamar ele aqui novamente. Ok. Se está cadastrado da forma correta, o que acontece? Aqui, tanto as temperaturas de mesa e de bico e o fluxo já vão estar todos corretos. No caso, cadastrando a densidade com o valor correto, você não precisa de colocar nem menos fluxo, nem mais fluxo. Com 100% aqui vai funcionar perfeitamente. Isso é um dos detalhes importantes. O segundo detalhe importante é o seguinte. Na camada inicial, que é a primeira camada, para ajudar a fixar a peça na mesa, você vai colocar 235 graus e a temperatura de impressão nas demais camadas, 230. E o outro segredo para esse filamento é o seguinte. Na camada inicial, você vai colocar a mesa entre 90 a 100 graus e as demais camadas, que é aqui, ó, temperatura da mesa de impressão, você vai colocar 0. Aí o que vai acontecer?
a mesa vai aquecer a 90 graus, vai fazer a primeira camada. Quando mudar para a segunda camada, a mesa vai desligar. Ela não vai parar a 0 graus, ela vai descer até chegar na temperatura ambiente. Dependendo do dia, vai variar talvez algo em torno de 15 a 30 graus, dependendo de onde você mora. Aí, até ao final da impressão, a mesa tem que permanecer desligada. Terminou a impressão, não tenta remover a peça com estilete. Com estilete, com espátula, com nada, que a peça não vai sair. Aí, para você fazer a remoção da peça, você vai lá na tela da sua impressora e seta a temperatura da mesa para uma temperatura entre 90 a 100 graus. Quando ela atingir essa temperatura, você vai perceber que a cola vai mudar a textura dela e a peça sozinha já vai começar a se soltar. Aí, com o auxílio de qualquer ferramenta de remoção, você vai tirar ela facilmente. Agora, após a vinheta, eu vou mostrar tudo isso que eu falei na prática. No fatiador é só isso. Temperatura inicial do bico, temperatura durante o resto da impressão, 230. Temperatura inicial da mesa, 90 a 100. E temperatura zerada durante todo o resto da impressão. Agora vamos lá para a prática. Para conseguir uma boa impressão em polipropileno, a primeira etapa é deixar a mesa de impressão totalmente limpa. Então eu vou remover ela para lavar. Para lavar, eu deixo ela dentro de um recipiente, no tanque mesmo, e eu utilizo produto de limpeza genérico. Tem vezes que eu utilizo detergente, tem vezes que eu utilizo sabão em pó. Qualquer desengordurante funciona. Pronto, agora eu vou levar ela no tanque. Eu deixo o tanque o tanque de lavar roupas com um pouco de água. Coloco a mesa submersa. Eu utilizo sabão em pó, mas tem produtos que é muito mais eficiente. Mas para mim, sabão em pó, detergente, o desengordurante Veja, limpa vidros, tudo funciona. Utilizando qualquer um deles, eu tive sucesso. Eu deixo assim por alguns minutos. Qualquer resíduo de cola que estiver no vidro em qualquer local vai ficar úmido e vai começar a se soltar, vai ficar mole. Aí eu pego uma escovinha dessas de roupa, esfrego um pouco no vidro, eu tiro o vidro daqui, enxago, coloco o vidro em pé encostado em qualquer local e espero secar. Aí depois eu faço a próxima etapa. Depois da mesa de vidro seca, agora é a hora da gente fazer a limpeza por completo mesmo, para garantir que não tem impureza. Aqui eu utilizo o álcool 100%, mas pode ser isopropílico, absoluto, papel toalha. Evite ao máximo, a partir desse momento, colocar o dedo sobre o vidro por causa da gordura produzida pela nossa pele. Senão você vai contaminar o vidro e naquele ponto lá fica sem aderência. Só isso, espera agora 1 a 2 minutinhos, só para garantir que o álcool que possa ter ficado aqui evapore. E a próxima etapa é passar a cola especial. Quando você compra o filamento o polipropileno, ele já costuma vir com a cola especial. Mas se essa cola acabar, eu vou deixar na descrição uma outra cola especial que pode ser utilizada. Você encontra ela facilmente no Mercado Livre, que é a cola B7000. Agora eu vou pegar a cola especial para poder fazer a aplicação. Coloquei esse papel higiênico aqui embaixo, que aí na hora que eu for fazer a aplicação e espalhar a cola, se cair alguma sujeira, cai nele e não suja a minha bancada. Eu vou fazer a utilização da cola que veio junto com o filamento, mas pode ser a B7000, igual eu falei anteriormente. E você vai precisar agora de um cartão, ou de uma espátula, ou de qualquer peça assim que tenha pelo menos um lado com uma superfície lisa, para poder espalhar a cola na área aproximada, que vai ser a área de impressão.
Essa cola aqui tem que ser muito rápido, ela seca muito rápido. Prontinho, a aplicação feita. Essa cola aqui nem precisa de esperar secar. Do jeito que está aqui agora, eu já vou colocar na impressora e vou iniciar a impressão. Ela vai aquecer a 90 graus. O filamento vai aquecer na primeira camada a 235 graus. Aí, a partir da segunda camada, o bico de 235 graus desce para 230. E a mesa que estava a 90 graus, a partir da segunda camada até ao final da impressão, vai ficar desligada, ou seja, a mesa vai descer a temperatura e durante toda a impressão, a partir da segunda camada, vai estar em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar ela e iniciar a impressão. Coloquei o vidro de impressão novamente em cima da mesa aquecida, travei nos 4 cantos e a partir desse momento aqui, eu já iniciei o aquecimento da mesa. Fazendo aquele procedimento, primeira camada da mesa, 90 graus, a partir da segunda, desligada, bico 235 e demais camadas 230. Daqui em diante, seguindo essas etapas de configuração lá no fatiador, igual eu mostrei, segue a impressão como qualquer outra impressão qualquer. Um detalhe, o polipropileno pode utilizar igual uma impressora como esta, impressora aberta. A peça em polipropileno finalizou. Diferente dos outros filamentos da grande maioria, a grande maioria, quando a peça termina, a mesa resfria e quando está chegando próximo à temperatura ambiente, a peça começa a sofrer contração e choque térmico e você até ouve alguns estalinhos, que é as bordas da peça descolando da mesa. Muitos filamentos, muitas peças impressas, quando chega no final, próximo à temperatura ambiente, em alguns casos, você nem precisa de utilizar a espátula para poder fazer a remoção. Basta, com a própria mão, soltar a peça. Ela já fica literalmente solta na mesa e quando não fica, um leve esforço com uma espátula ou estilete você consegue remover. O polipropileno, ele trabalha com mesa aquecida apenas na primeira camada. Então, quando finaliza a peça, ele não tem contração, nem tem choque térmico, porque não teve alteração de temperatura na mesa. Então, não adianta eu pegar o estilete ou uma espátula, que ele não vai soltar. Ele não sai. O processo de descolamento de uma peça de PP da mesa é fazer o processo igual ao da primeira camada. Você deve aquecer a mesa a 90 graus. Quando a mesa chegar próximo dos 90 graus, a viscosidade da cola vai alterar e você vai conseguir fazer a remoção da peça. E observação, depois que você retirou a peça, se você quer imprimir novamente outra peça em PP, não é igual PLA e ABS, que você consegue aproveitar a cola ou o spray para várias impressões. Tirou a peça, quer imprimir PP de novo, tem que tirar o vidro ou a mesa, seja de qual modelo for, lavar
novamente, fazer a aplicação da cola novamente e aí sim fazer uma nova impressão. Por isso, aquela cola especial para utilizar no PP, por isso que é importante você passar ela mais ou menos na região próxima da impressão para não desperdiçar o uso dela. Agora vamos aguardar a temperatura aquecer. Essa mesa aqui eu gerei um script de aquecimento que permite ele aquecer um pouquinho mais lento, porque antes estava dando erro de thermal runaway, porque a Two Trees Brewer originalmente, a mesa dela aquecida, ela tem tipo como se fosse essa lixa, que é esse desenho bonito aqui embaixo, só que a peça fixa tão bem, que para remover a peça, você acaba estragando a mesa original da impressora. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse vidro de 4 mm por cima, mas adicionando esse vidro, a impressora esforça demais para conseguir aquecer ele. Por isso que, para não dar o erro de thermal runaway, eu fiz esse script para eliminar o erro. Eu até fiz um vídeo sobre esse script, se você está tendo problema em aquecer a sua mesa. Eu vou deixar esse link lá na descrição e no card acima. Agora, vamos aguardar a temperatura chegar a 90 graus para fazer a remoção. A mesa chegou na temperatura de 90 graus, agora sim a gente consegue fazer a remoção. Olha, já dá para ver que ela começa até a descolar. Peça pronta. Já pode resfriar a mesa. Limpa ela novamente e aí sim, impressão finalizada. Eu sou Emanuel Silveira, da 3D Legacy. Se ficou alguma dúvida ou se você quer alguma configuração específica, algum parâmetro ou outro tipo de informação relativa à impressão 3D, se inscreva em nosso canal, curta o conteúdo e é só deixar sua dúvida, sugestão ou informação necessária nos comentários. Eu agradeço por assistir até aqui e até a próxima!